20 horas e aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Uma boa noite para você que está chegando agora. Boa noite, Dona Lu. Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Maria Andrade. Boa noite, Auricélia Brito. Boa noite, Geva Silva. Boa noite, Pedra. Boa noite, José Fátima. Boa noite, Adeilda. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Fátima. Boa noite, Maria. Boa noite, Luzia Lopes. Boa noite, Leni Vieira. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Idelma. Boa noite, Boa noite, Energia. Boa noite, Omar. Boa noite, Silvio Teodoro. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite, Christopher. Boa noite, Jonilton. Boa noite, você que está chegando agora. E vamos desatrofiar os nossos likes, que tem só um like, não pode ser 95 pessoas e só um like, é muito pouquinho, Começando a nossa live de hoje, colocando luz aqui para ficar um pouquinho mais forte o calor intenso desse dia. E vamos começar hoje falando sobre a hérnia de disco e sobre a cura da hérnia de disco. Quero saber de que cidade você é e se você hoje você está com hérnia de disco. Quem está com hérnia de disco aqui? Me responde diga-me de que cidade você é e se você tem hérnia de disco. Hoje nós terminaríamos a nossa live às 20 horas e 50 minutos, porque eu vou sair daqui depois e vou para a minha turma dos Livres da Dor. Teremos uma aula hoje especial para a turma dos Livres da Dor. O Fábio diz que tem 3 hérnias de disco e 2 recalques. Sou da Bahia, diz a Sil Ribeira. A Ana Lúcia tem hérnia de disco. O doutor fala um pouco sobre a espondilose. Boa noite, Minas Gerais. Eu sou o Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ourolândia, Bahia. Boa noite, você que está aí chegando e se aproximando. Fazendo parte desta live de hoje. Muito boa noite. O que mais que temos aqui? Catalão do Goiás, tenho 4 hérnias de disco. Meu nome é Sueli. Estou sofrendo muito, Minas Gerais. Sou do Ceará, Canoa Quebrada. Quem mais? Catalão do Goiás, tenho 4 hérnias de disco. A Cris aqui também diz que tem hérnia de disco. Me parece que tem uma quantidade grande de pessoas com hérnia de disco. E tem mais uma outra quantidade que você não conhece e que nem passou por essa live. Então vamos compartilhar a live com outras pessoas aí, para que mais gente possa ter acesso a este conhecimento e que você e tanto as outras pessoas possamos melhorar da nossa hérnia de disco, tá bem? Como que nós vamos fazer isso e como nós precisamos, no princípio, a gente precisa de entendimento. Porque é muito fácil, quando a gente tem hérnia de disco, alguém nos levar para a cirurgia. Muito fácil. É muito fácil a gente ir para a cirurgia, porque os conceitos são tão bem elaborados, sabe? As explicações são tão bem elaboradas que a gente não acredita que tenha outra solução. E muitas vezes a gente começa a achar que essa é uma doença sem solução, que é uma doença, inclusive. A gente começa a entender, achar que é uma doença porque existe uma coisa chamada... silêncio aí agora. Silêncio é o que eu vou escrever aqui, ó.
Olha isso. Olha isso, gente, que eu acabei de escrever aqui, tá? Existe um código que ele é praticado para levar você à cirurgia. E esse código tem todo um passo a passo para fazer você acreditar que hérnia de disco é como um câncer, que é como um outro tipo de doença, como doença que é incurável. Só que não é. Começaram a fazer ela ser. Por quê? Porque até então não existia cirurgia. Quando não existia cirurgia, não se dizia que era incurável. Agora que tem cirurgia, é incurável porque você vai resolver com a cirurgia. Angelina Santos, de Portugal, tem hérnias de disco. Sueli, tenho 4 hérnias de disco, sofro muito. Sou de Alagoas, São José do Laje. Cris, meu nome é escoliose na parte esquerda. Meu exame deu escoliose na parte esquerda da lombar. Existem escolioses que são patológicas e outras que nem se considera assim, são muito pequenas. É raro mesmo a gente considerar algumas escolioses que, se você for olhar, a sua dor não vem da escoliose. A dor vem de outras coisas. Outros processos podem gerar dor. Mas como nós estamos nesse mundo em que existe esse código, que é um código destruidor, que vai levar você à cirurgia. Se você se deixar, se você levar, né? Você vai se levar por esse código. Mas deixa eu explicar para você como que você vai fazer. Hoje eu estava lendo as postagens, tem dias que eu paro, dou uma lida nas respostas, nos comentários que vocês fazem nos vídeos, e hoje eu fui dar uma olhadinha, e aí teve uma resposta, achei muito interessante, que a pessoa colocou assim: como que a gente vai se movimentar se a gente está travado, né? Como que a gente vai se movimentar se a gente não se movimenta? Aqui o Daniel Marques, fisioterapia é para sempre. Não, Daniel, mudança de hábito é para sempre. Você vai fazer uma mudança de hábito na sua vida e essa mudança de hábito vai fazer você não ter mais hérnia de disco. Se você tem uma hérnia de disco, é porque você tem um hábito que está alimentando essa hérnia de disco. E quando você muda esse hábito, automaticamente a hérnia de disco começa a ser curada. Só que aí você tem que manter o hábito novo para não volte a hérnia, né? É mais ou menos assim, digamos que você esteja com anemia, e a anemia é porque você não come um determinado alimento que geraria o ferro no seu corpo. E aí você vai dizer assim, então eu vou ter que estar sempre tomando um medicamento para repor o ferro? Não, se você mudar o hábito de alimentação, você vai viver melhor. Então, existem pessoas que precisam mudar o hábito do sono, outras precisam mudar o hábito de exercícios, outros da alimentação, o hábito que tem que mudar é tomar mais água, o hábito que tem que mudar é a pessoa não levar tão a sério, não carregar mais nos seus ombros o problema que é dos outros. Então, para cada um desses hábitos, você vai ter um profissional que vai lhe ajudar. Então, no caso, o profissional que vai ajudar você a não carregar o peso nos ombros é o psicólogo. O profissional que vai ajudar você a ter uma alimentação melhor é o nutricionista. O profissional do sono, hoje temos profissionais do sono que ajudam você também a dormir melhor. E quem é o profissional que vai ajudar você a ter uma vida em movimento saudável? Pode ser o fisioterapeuta, pode ser o personal, pode ser qualquer pessoa que lhe ajude a manter você em movimento. Mas para cada
Para cada problema você tem uma solução. E não é para cada solução você tem um problema. Porque se você pensar assim, eu vou ter que fazer a fisioterapia a vida inteira, eu sou a favor de que você aprenda e não dependa. Tá? Aprender e não depender. Tem também tendinite nos braços. Eu tenho um lado das costas que eu faço. O que eu faço? Então, sobre isso, né, gente? Sobre você achar que não vai ter jeito nunca. Vamos ver da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender isso, porque é muito importante. Digamos que você tem aqui você tem um recipiente aqui, ó. Eu quero saber quanto tempo leva para a água chegar em 100 graus. Quem poderia me dizer aí, eu quero fazer a água chegar em 100 graus centígrados. Quanto tempo eu levo, colocando fogo na água, quanto tempo eu levo para que essa água chegue a 100 graus centígrados? Quem sabe me responder? Você que está aí, você que é inteligente, pode me dizer, você que já tem essa experiência com a água, né? Me explique quanto tempo leva para a água chegar a 100 graus. Vou botar aqui representação de água aqui. Quanto tempo leva para a água chegar a 100 graus? Quem sabe me responder essa pergunta? Vamos lá, palpites. Podem ser palpites. Você pode errar, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender. Como que a gente vai aprender se a gente não falar, se a gente não escrever aí qual é a nossa ideia? Digam, quanto tempo a água leva para chegar em 100 graus? Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou botar uma chama de um fogo, fazer de conta que esse aqui é um fogo. Vamos lá. Quanto tempo leva para a água chegar em 100 graus? Vamos ver quem vai poder me ajudar nessa tarefa. Quanto tempo leva para a água chegar em 100 graus? Aqui o Will Rodrigues diz que vai levar 6 minutos para chegar em 100 graus. Vamos ver, quem mais tem o seu palpite aí de quanto tempo vai? A minha leva 10 minutos. A Rosilda diz que leva 10 minutos. 10 minutos para a água chegar em 100 graus. Muito bem. 10 minutos. Já temos 2 palpites aqui. Você que está me ouvindo, enquanto você me ouve, dedinho na tela, vão aumentar os nossos likes. Quando nós chegarmos em 50k, eu vou oferecer para vocês um cupom de desconto para você adquirir o meu livro e começar a praticar exercícios para eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Se nós não chegarmos a 50k, olha, vai terminar nossa live daqui 40 minutos, então, dedo na tela aí. Me contem, quanto tempo leva para uma água chegar a 100 graus? Quanto tempo leva? Pessoas queridas que estão aqui nessa live, vocês me digam quanto tempo leva para a água chegar em 100 graus. Temos já 2 palpites, temos um palpite de 6 minutos, temos um palpite de 10 minutos. Agora a Dirce me trouxe um problema agora, Dirce. Poxa, Dirce, eu estava tão feliz que era só dizer, a Maria disse que 10 minutos. Mas a Dirce começou a nos trazer um problema. Olha como é bom a gente trabalhar em turma, né? Ela nos trouxe um problema, ela diz assim, depende do fogo. Então depende do fogo, se o fogo for mais baixo ou se o fogo for mais alto. Então nós vamos ter que trabalhar, o fogo é a intensidade, né? Aí o pessoal diz 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos. Então agora nós começamos a entender que existe um ponto importante aqui, que é o fogo, que chama-se intensidade. Muito bem. Que mais? Quantidade. Nossa, Will Rodrigues.
assim como Vale e o Rodrigues. Aí o Rodrigues, antes foi a Dirce, agora aí o Rodrigues trouxe mais um problema para nós resolver. A quantidade de água, né? Então, a quantidade. Nós agora estamos trabalhando também aqui, né, no volume de água. Então agora nós vamos ter que ver a intensidade do fogo e o volume de água também. Duas coisas para a gente prestar atenção. Bom, mas agora a gente sabendo já volume e intensidade, quantos minutos leva para a gente aquecer a água até 100 graus? O que mais? O que mais que eu preciso saber para ter certeza de quanto tempo vai levar essa água para crescer a 100 graus? O que mais que você precisa aqui para aquecer essa água em 100 graus? Quantidade de água, o Will colocou aqui, o que mais? Vamos lá, gente, vamos levantar problemas agora, O que traria de diferente? Porque Amado Gama disse que leva 15 minutos. Sim, leva 15 minutos, mas se eu botar mais fogo, talvez leve menos tempo. E se eu colocar menos água, leva menos tempo ainda. Então eu tenho um tempo diferente. O que mais que eu tenho que verificar aqui? Se a água estiver normal, você quer dizer a temperatura? O estado da água? Vamos colocar aqui, o estado dessa água, a temperatura. A temperatura influencia, porque se eu tenho uma água a 0 graus e eu quero chegar a 100 graus, é lógico que vai demorar mais de uma água que está a 80 graus, que para chegar a 100 graus chega muito mais rápido. Então, uma água que já está pré-aquecida, já tem um pré-aquecimento, ela chega mais rápido a 100 graus. Muito bem. Depende da quantidade da água, da intensidade do calor, depende de temperatura. Vamos lá, eu quero saber, será que depende do tamanho? Então, vamos ver, o que mais? Eu quero saber vocês, não vou falar, eu já sei tudo, né, que teria, mas eu quero saber você, o que mais que depende aqui? O que mais depende? Para a minha água chegar a uma temperatura de 100 graus, quais as outras coisas eu tenho que levar em conta? Já estou levando em conta o fogo, o volume de água, o estado, a temperatura, o que mais que eu preciso? Vamos lá, gente, que isso tem tudo a ver com hérnia de disco, tem tudo a ver e eu vou provar para você como o aquecimento da água tem tudo a ver com hérnia de disco. Tudo a ver. Mas me ajudem. Depende de como aquecer, no gás, no aquecedor elétrico ou no fogão a lenha. No caso, estamos usando o fogo mesmo, né? Estamos utilizando, já está determinado aqui que é um fogo, mas você está me falando sobre métodos, né? Então, dependendo do método que você vai utilizar. Isso tem tudo a ver com a hérnia de disco, tá, gente? Mas a nossa colega colocou aqui, ó. Não, e o método? Você não vai usar fogo, então a intensidade do micro-ondas, a intensidade de uma chaleira elétrica, isso também modifica o tempo de aquecimento da água. E aí a gente tem ainda que saber do volume, ainda tem que saber o estado, se ela está mais fria, se ela está mais quente. E em que mais? Que mais que a gente depende? E isso tudo tem a ver com hérnia de disco. Então se preparem, porque logo, logo vou revelar para vocês por que isso tem a ver com a hérnia de disco. Falta mais algumas coisas aí para a gente considerar. Mais fogo, ela ferve. Porque aí ela começa a chegar a 100 graus, né? Quando ela ferver, aí a água começa a chegar a 100 graus. Se tem tampa, se não tem tampa. Tá? Aí, vamos lá, gente. Se tem tampa ou não já é uma modificação. O que mais? Espessura da vasilha. Ótimo. Então, olha aí. Ó. Será que é mais grosso? Se aqui for mais grosso, se for mais fino. Se ela vai ter uma tampa ou ela não vai ter uma tampa. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Já trouxemos aqui a espessura da vasilha, uma vasilha mais grossa e refratária, a outra não é refratária, então vai trazer.
Agora eu vou falar de uma coisa aqui para vocês que eu sei que vocês não vão falar sobre isso. Vamos lá. Se eu morar no Polo Norte, que está 40 graus abaixo de zero, a água está a 80, mas o ambiente está em 40 graus abaixo de zero. Constância da temperatura, gostei da constância. Constância desse fogo. Bom, se eu estou num local muito quente, se eu estou num lugar que está 30 graus o ambiente, para aquecer a água é mais rápido, vocês concordam comigo? Se no ambiente está 10 graus, aquecer a água vai ser mais difícil. Então, o próprio ambiente vai influenciar nesse aquecimento da água. Tudo isso são muito importantes. O ambiente, tudo isso é altamente relevante, porque todas essas coisas são influências do processo que eu vou aplicar sobre essa parte de ferver a água a 100 graus. Então a gente aprendeu que se a água estiver vamos fazer aqui do ladinho, né? Se a água estiver congelada, se for um gelinho, né? Tá lá congelada, tem cubinhos de gelo, e eu vou colocar cubinhos de gelo para esquentar, eu vou gastar. Então, se a água está em 0 graus, ela vai aquecer muito, mas muito mais lento, vai demorar muito mais tempo, do que uma água que já está ambiente aí 30 graus. Então, uma água a 30 graus, ela já está líquida. Então, não precisa passar do processo do sólido para líquido. E isso economiza tempo. Economiza tempo, vai mais rápido. Vai muito mais rápido. Tudo isso tem a ver com a hérnia de disco. E escutem, prestem bem atenção nisso. Você pode acreditar que o gelo nunca vai aquecer, nunca vai derreter, se você continuar colocando ele dentro da geladeira. Então, se o ambiente dele não for um ambiente favorável, se você não tiver um método correto, se você não tiver a intensidade correta, um volume de água correto, um estado de temperatura correto, líquido ou gasoso ou sólido, se não tiver uma constância, se você não permanecer colocando esse fogo, e se você não tiver um ambiente apropriado, você não vai conseguir levar a água a 100 graus mais rápido. Para levar a água a 100 graus mais rápido, você precisa de método, intensidade, volume, estado, constância e ambiente. E eu estava falando para vocês do código nocebo. O código nocebo é basicamente aquela pessoa que fica do seu lado dizendo que não vai dar certo. É aquela pessoa dizendo para você que é bobagem isso. Aquela pessoa que inclusive, que tem uma autoridade muito grande, muito inteligente, muito sábia, mas que vem falar para você que aquilo que você está querendo não vai dar certo. Então, o código nocebo, escutem isso, o código nocebo é um conjunto de palavras, palavras, ações, imagens e uma série de outras coisas que são utilizadas para fazer você desistir da cura da hérnia de disco. Isso é código nocebo. E o código nocebo está impregnado na nossa sociedade, está impregnado. E este assunto do código nocebo, ele está no meu livro. No meu livro eu retrato sobre o código nocebo, gente. Sim, eu falo lá sobre o código nocebo, que no livro eu falo sobre efeito nocebo, que daí já é o efeito do código. Então, no meu livro, na página 28, você vai encontrar aí
sobre o efeito nocebo, que é o oposto do efeito placebo. O efeito placebo é aquela palavra de carinho que você fala para uma pessoa e funciona psicologicamente, deixando a pessoa acreditando que ela está melhorando. O efeito nocebo é você usar palavras para tornar uma pessoa doente, para tornar uma pessoa com mais dor do que ela está. É para destruir a autoconfiança da pessoa. E por que alguém faria isso? Logicamente, que mantendo você doente, alguém está ganhando com sua doença. Então, temos que aprender agora a fazer isto. Colocar o nosso corpo no ambiente adequado para a cura. Precisamos entender que a nossa hérnia de disco tem cura. Ah, não, mas eu fui lá no fulano e ele me disse que não tem cura. Então você foi no fulano errado, você foi no fulano que você foi falar com alguém que não tem a cura. Você chegou lá, eu quero curar da hérnia de disco. E a pessoa diz, não tem cura. Aí, quando você ouve isso, a sua temperatura da sua água desce a menos 3 graus, né? Fica mais difícil, porque alguém jogou você para baixo, colocou você numa entropia. Você precisa sair disso. O código nocebo está estabelecido, está na mente das pessoas. Você aprende isso desde que nasce. Desde o momento que você nasce, você tem o código nocebo instalado em você. E uma pessoa só precisa chegar e ativar esse código em você. Ela faz assim, ela fala 1, 2, 3 palavrinhas, você já acredita que a hérnia de disco não tem cura, e aí você diz, então vamos fazer uma cirurgia, e você já era. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, dedinho na tela, vamos subir, eu estou aqui, lutando para entregar para vocês um desconto para vocês adquirirem meu livro e poderem logo colocar essa hérnia de disco no processo de cura. E como que eu faço isso? Eu venho aqui para a live, porque assim, eu digo assim, eu vou entregar desconto? Vou entregar, mas tem que merecer, né? Como é que a gente merece um desconto? Chegando em 50k. E aí eu entrego uma palavrinha legal e você pode ter acesso ao meu livro com 50% de desconto. Agora vamos entender mais sobre esse processo. Gente, se você está em 0 graus e está em 30 graus na água, a água em 30 graus será mais rápido para resolver. Mas aí você fez um exame, mostrou lá para o seu profissional lá, ele disse, não tem cura. Aí você esfriou. Você vai ter que aprender. Quando você vem aqui para a minha live, e me digam se não é verdade isso, você vem aqui para a minha live e você recebe um choque. Você recebe um choque de calor. Eu aqueço você aqui para você entender que a hérnia de disco tem cura. Eu mostro detalhadamente por que ela tem cura e como que está sendo visto errado todas essas coisas da hérnia de disco. Aqui comigo você vai ter essa possibilidade de livrar-se das dores que a hérnia de disco produz. Porque, na verdade, nem toda hérnia de disco produz dor. Mas se você começar a todo dia achar que tem um problema, esse achar que tem um problema já vai gerar um problema em você. Quantas são as pessoas que psicologicamente são afetadas por aquilo que alguém lhe diz? Então, esse marketing narcisista, o marketing narcisista é o marketing do código nocebo. O marketing narcisista, ele faz assim, tira o seu chão, faz você pensar que você é culpado pela própria hérnia de disco, que você é culpado por tudo o que está te acontecendo, você se sente fragilizado e então você abandona tudo o que estava fazendo, que estava dando certo para resolver a hérnia de disco. Eu já vi muito disso. Aliás, hoje, um dos meus pacientes foi no ortopedista e o ortopedista falou para ele que não tinha cura. Então, esse meu paciente que já faz um tempo que ele está conversando comigo, ele voltou, não, doutor, vamos conversar. Ele disse lá que não tem cura, não tem nada. Não é que ele não tem cura, o cara disse assim, não tem mais o que fazer.
meu paciente ficou desesperado, né? Como é que você fica, não tem mais o que fazer? Alguém chega e diz assim, não tem mais o que fazer. Você cai por terra. Então, aí você pega, já compra uma cadeira de rodas, já senta nela e fica esperando a morte chegar. Esse é o código nocebo, que quer afetar você e impedir você acabar com a sua vida, tá? Acabar com a sua vida. Então você vai lá, já é aquelas palavras do laudo, já são completamente indescritíveis, já são difíceis de se entender. Aí você lê aquelas palavras do laudo, não sabe o que é, o médico atende você, nem encosta em você, nem examina, não examina. Foi o que aconteceu. O meu paciente disse assim, eu fui lá, ele olhou para o exame, disse que não tinha o que fazer e nem encostou em mim. Assim. Tá? Eu não estou aqui falando mal de médico. Não, os médicos são necessários e muito bons. Tá? Mas eu só estou contando a historinha do meu paciente. Alguns profissionais, às vezes, têm muito paciente e não conseguem atender aqueles que têm, né? Vejam, por que você deve saber sobre esses detalhes aqui? Quando você vai curar a hernia de disco, você tem que cuidar primeiro do código nocebo. Primeiro, para conhecer mais sobre o código nocebo, eu sugiro que você adquira o meu livro, que lá eu explico bem certinho sobre o código nocebo. Você vai entender profundamente. E nós, quando queremos fazer uma mudança, agora eu vou curar a hernia de disco. Então você vai começar a curar a hernia de disco. Para curar hernia de disco, você precisa de um método. Aqui estou eu apresentando um método para vocês. Um método que funciona, que muitas pessoas já estão testando, já estão experimentando e estão tendo resultado. O método é importante? Sim, né? A gente viu que para esquentar a água, se eu utilizar fogo, se eu utilizar chaleira elétrica, se eu usar micro-ondas, cada um dos métodos vai ser diferente. Então vamos colocar que esses 100 graus que tem aqui é a cura da hernia de disco. Você precisa chegar a 100 graus. 100 graus nós vamos colocar como sendo a cura, certo? Cura. 100 graus é quando estiver curado. Porque a gente sabe que a água em 100 graus mata todas as bactérias e germes, né? Então a gente vai começar assim, com um bom método, e a gente tem que alcançar os 100 graus. E aí que vem, que para cada pessoa é diferente. Porque uma pessoa, quando começa a fazer o método, ela chega lá muito tímida, faz lá uma vez por semana, né? E faz lá, movimenta a perna uma vez, duas, faz o método do choquinho, por exemplo. Você vai no fisioterapeuta e o método dele é choquinho. Será que esse método o método de choquinho não é método para resolver hernia de disco? Então, tem que pegar um bom método. A intensidade desse método, você vai fazer ele uma vez por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Você vai praticar o exercício que eu vou mostrar para você aqui 1, 2 ou 3 vezes no dia? A intensidade vai permitir que você aqueça mais rápido, que você chegue à cura mais rápido. Certo? Então a intensidade, gente, é importante. Você tem que ter intensidade. E o volume? O volume está relacionado à quantidade de hérnias que você tem. Se você tem uma hérnia, o volume é como se fosse o volume de água menor. Se você tem 3 hérnias, então o volume de hérnias é maior. O esforço dessa intensidade vai ser maior, mas o método vai continuar sendo o mesmo. Você vai usar o mesmo método com uma intensidade maior para um volume maior de hérnias que você tiver. Agora, essa hérnia que você tem, ela já está aí há muito tempo. Então, você está com uma hérnia num estado deplorável. Então, o seu estado da hérnia, conforme ela está, o estado dessa hérnia, o estado dessa água, dessa hérnia, ela vai também modificar a quantidade, né? O estado da sua hérnia aqui também vai modificar o resultado dessa água que começa a ferver aqui, que começa
Porque se o estado da sua... Se você tem uma hérnia, vamos pegar duas pessoas que têm uma hérnia, mas uma pessoa, ela recém descobriu a hérnia, a outra já faz 10 anos que tem aquela hérnia. É lógico que o estado daquela que tem 10 anos uma hérnia é pior do que aquela que recém descobriu a hérnia. Ah, mas nós temos mais coisas. Você começou a fazer o tratamento, fez aí 20 dias e parou. Você foi lá, fez, passou, ficou... Quando você percebeu que está chegando já naquele ponto de cura, você para tudo. O que vai acontecer com a água se a gente desliga o fogo? O que a água vai acontecer com a água se você desligar o fogo, hein? O que acontece? A água está chegando em 100 graus e aí você desliga o fogo. O que vai acontecer? Me contem. Esfria, né? Esfria. Então você vai ter que continuar aquecendo a água para ela continuar mantendo essa cura. E é isso que vem a constância, que vocês mesmos me disseram. Esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, ele é de vocês, está no subconsciente de vocês, está dentro de você isso. Você sabe que se você tiver constância, você vai ter mais, o resultado vai ser mais duradouro. E o ambiente? O que seria o ambiente na cura da hérnia de disco? O ambiente na cura da hérnia de disco é as pessoas com quem você conversa. Se todo dia você conversar com uma pessoa deprimida, você tende a ficar deprimido. Por melhor amigo que essa pessoa seja, chega uma hora que você começa a deprimir também. Se você todo dia conversa com uma pessoa gripada, a tendência é você ficar gripado. Você está conversando com aquela pessoa que tem um problema sério. Não vai deixar de ajudar a pessoa, mas também, quando você fica junto a um problema, a muitas pessoas, o seu ambiente determina isso. Eu acho que tem uma frase de um grande sábio que dizia: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Ou seja, né, o ambiente. E o que eu ofereço para vocês no lugar, nesse ambiente? Eu ofereço algo chamado comunidade, que inclusive hoje eu vou ter uma aula lá na comunidade, uma aula muito especial com aquela turma da comunidade, os Livres da Dor, e nós vamos ter uma aula fechada só para eles. Quando chegar agora 20 horas e 50 minutos, a gente vai encerrar a live aqui, né? Hoje, só se chegar a 50k, você vai receber o cupom para adquirir o livro. Ou então você adquire o livro à vista, que também tem um descontinho aí para quem quer adquirir, e começar hoje o tratamento da hérnia de disco. Então vamos lá? Qual é o método? O método, você vai adquirir o livro, no livro tem o método. Qual a intensidade? A intensidade é todos os dias. Todos os dias você vai fazer os exercícios que tem no livro. Qual o volume? O volume depende de quantas hérnias você tem, né? Se você tem mais ou menos. Então, depende do seu volume. O que é o estado? Essa temperatura é o estado em que está essa hérnia de disco. É um estado mais deplorável ou menos. A constância. A constância é se você vai fazer 10 dias e vai parar, ou se você vai fazer 30, 40, 50, 120, 360 dias. Depende de quanto que você vai aplicar. E se você olhar mais a fundo, para que você chegue na cura que é 100 graus, você tem que trabalhar o seu ambiente. O ambiente influencia muito isso. Então você tem que ter um ambiente bom, e o ambiente que eu ofereço para vocês é o ambiente bom. Quem adquire o livro vai para um WhatsApp, que estão todos os leitores do livro. Para quem entra no Desafio 21 Dias, vai para um WhatsApp onde está toda a turma do Desafio 21 Dias. Você entra na comunidade dos Livres da Dor, aí já está com tudo para você. Você tem aí o tratamento completo, tá? E ambiente é muito importante. Aqui, por exemplo, nessa live que nós estamos conversando hoje, estamos criando um ambiente favorável à cura da hérnia de disco. É isso que nós temos aqui. Um ambiente onde eu posso falar para vocês abertamente sobre isso. E agora eu pergunto para vocês, a quem pertence a cura da hérnia de disco?
Eu pergunto para você, a quem pertence a cura da hérnia de disco? Vamos lá, vamos ver as respostas aí. Eu quero que você me mande respostas sobre isso. A quem pertence a sua cura da hérnia de disco? Hein? Vai pertencer a quem? Momentos de silêncio para ouvir o povo falar. A Márcia diz aqui, a mim. A Maria Silva diz, pertence a nós mesmos. A Floriza, oi doutor, eu acabei de chegar, caiu o temporal aqui, acabou a luz, acabou tudo a internet. Assiste depois, né, a live lá nas outras redes. Então, a quem depende, né? No meu livro tem um capítulo que fala a quem pertence a cura da hérnia de disco. Parece doido, né? Mas tudo que eu falo aqui para vocês está aprofundado no meu livro. Sim, tem muita coisa aqui no livro que é extraordinária. Sim, porque o livro ele tem esse método, né? Tem o método todo. Estou tomando pregabalina porque o médico me falou que eu tenho que tomar pelo resto da minha vida, porque hérnia... A Cícera diz, ô doutor, a nós mesmos pertence a nós, né? Pertence a nós, porque se você for encontrar um profissional, se você buscar um método errado, quem procurou o método errado foi você. Por exemplo, se você buscar um neurocirurgião, ele vai entregar para você o método de cirurgia, e aí você vai fazer a cirurgia. É uma decisão sua, não é a decisão do neurocirurgião. E se der tudo errado, o neurocirurgião não vai se responsabilizar porque deu tudo errado. A responsabilidade sempre é sua. Então, a responsabilidade das escolhas que você tem na sua vida são suas. Você escolhe qual o método que você quer trabalhar. E assim como esquentar a água, assim é a cura da hérnia de disco. Você precisa de um método, de uma intensidade, de um volume, de um estado, de uma constância, de um ambiente para chegar na cura, chegar aos 100 graus, chegar lá ao máximo do que você pode ter com um método. Então, se você escolher o método certo, ele vai te levar mais rápido à cura da hérnia de disco. Se você escolher o método errado, você vai ficar preso aqui no código nocebo, não vai sair disso, vão dizer para você que não existe cura e você vai sofrer. Não é só o problema de, tá, tudo bem, não existe cura. Não, você sofre porque você não sai do estado que você está. Você se mantém naquele estado. E não saindo do estado que você está, você sofre. Sofre horrores. Se fosse tudo isso e não sofrer, tudo bem. Mas não é assim, né, minha gente? Não é desse jeito. Existe justamente isso que eu acabei de falar para vocês. O código nocebo, muito importante de a gente entender esse processo do código nocebo, porque se você entender isso do código nocebo, vai dar uma virada de chave na sua vida e você vai ter muito mais. Ali entra uma intensidade maior, né? Porque o entendimento aumenta a sua intensidade no processo. E quando você aprende, não depende. Meu objetivo aqui não é você ficar preso ao que eu estou ensinando, é que você se liberte com o que eu estou ensinando. Quem aprende não depende, gente. Não depende. Você aprende. Se você aprender as coisas que você tem que fazer, tá? Convida o doutor Marco. Como é que eu faço, doutor? Como é que eu faço? Aqui tá difícil, né? Assim. Mas é isso aí, né, gente? O TikTok disse que é para eu convidar o Dr. Marco Seixas para ser
co-apresentador agora. Mas eu não sei como fazer isso. Acho que é aqui. Vamos lá, vamos nessa. Eu tenho pouco tempo, na verdade, para fazer isso, mas eu vou convidar. Temos pouquinhos tempo, gente. Vocês batam aqui. Fechou. Aê! Uma Fala, boa noite. Maurício. Acabei de abrir a live. Acabei de abrir. Não, eu recebi uma mensagem aqui, convide o Dr. Marcos Seixas para fazer uma co-apresentação. Ah, tá. E aí, Mas eu entendi que fosse uma batalha, né? Não, mas podemos batalhar também? Podemos? Tá, então vamos batalhar. Vamos batalhar e vamos conversar, né? O pessoal aí que não sabe o que é uma... Aqui o pessoal não está acostumado com isso, né? A gente vai me ganhar com certeza. Manda aí. Deixa eu ver aqui. Enviar convite. Acho que chegou aí, né? Sim, chegou. Bora lá. Eu vou te apresentar, tá? Depois você me apresenta, pode ser? Claro, manda. Ó, esse aqui é o Dr. Marcos Seixas, ele é um cardiologista, acertei? Acertou. Um excelente cardiologista clínico, gente. Então, se tem problemas aí cardíacos, entre em contato com ele. E ele é excelente. Legal, obrigado, Maurício. E vocês, meus amigos, esse profissional aqui do lado, ele é o Dr. Maurício Sabi. Sabi ou sabe? Tem gente que diz sabia, tem gente que diz sabe, né? Eu deixo assim para não criar problema. Deixa abaixo. Doutor Maurício, fisioterapeuta, você tem problema de coluna, você não quer, não pode ou não consegue operar, quer tentar um tratamento conservador, achou. Acabou de achar. Sigam, abracem o Dr. Maurício Sabi ou Sabe, como vocês preferirem. Isso aí. Eu estava falando hoje sobre a importância, né, da gente entender que o tratamento, para qualquer tratamento, a gente precisa saber o método que a pessoa vai começar a trabalhar. Ela tem que entender a intensidade que ela vai entrar para dentro do tratamento. Às vezes a pessoa entra sem muita vontade, né? Então ela tem que ter mais intensidade. No caso da hernia de disco, tem que ver quantas ela tem. Se uma pessoa tem menos hernia de disco, ela vai se curar mais rápido. Tem mais, menos, tá? Ó, pessoal, vamos colocar aí, ó, 3 rosinhas de 3 pessoas diferentes aí, ó. Obrigado, Isis. Obrigado. Mais 2 pessoinhas, vai. Vamos lá. O meu pessoal aí tem que mandar rosinha, gente. Ó, falta 17 segundos. Aí, Everaldo, valeu. Obrigado, Rosana. Só mais uma rosinha, de uma pessoa diferente, para ativar o double. Só uma. 5 segundos, pessoal. Cadê a Silvia? Cadê o Barbosa? Meus colaboradores? Não deu. Aqui não deu, Maurício. Aqui não deu. Não deu? Ah. Aqui não deu. Não faz mal. Me diz aí, como é que é para você no trabalho de cardiologia, de cardiologia clínica, né? Quais as dificuldades maiores que você enfrenta aí? Eu acho que a desinformação, Maurício, a desinformação e às vezes eu vejo muita conduta errada. Valendo 2 pontos, gente. Muita conduta errada de colega e de paciente também, porque paciente é danadinho, né? E por ver muita coisa errada, eu ficava angustiado e criei esse perfil aqui há pouco mais de um ano. Criei esse perfil para poder levar o recado para mais pessoas. E ele acabou crescendo, além do que eu esperava. Aí comecei a fazer live, aí você vai aprendendo, né, a mexer na plataforma. Eu estou aqui há um ano e pouco. E espero que esteja ajudando algumas pessoas aí, né, com dicas rápidas. São pequenas consultas, né, Maurício? Eu acho que a pessoa também, quando faz uma pergunta para você e você dá a resposta, a orientação ao vivo, são pequenas consultas, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. A gente oferece o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, e o paciente que está aqui, a pessoa que está em dúvida, que está angustiada, que muitas vezes está com dor, né, literalmente, como é o seu caso, eu acho que ela tem que fazer a sua parte, curtindo, compartilhando, dando presentinhos. Eu acho que é assim que funciona. É assim que funciona. Você está há muito tempo aqui, Maurício? Deixa eu me lembrar do TikTok, cara, faz uns 2 anos e meio. Obrigado, 2 anos e meio que eu estou no TikTok. Um pouquinho mais, assim. Mas eu entrei porque
eu queria divulgar mais, né, esse trabalho e Aham. eu entrei e vi que crescia rápido. E que o pessoal aqui, as pessoas que estão aqui, é diferente o público aqui, né, da outra rede. É um público que interage e a própria ferramenta permite isso, né? A interação. É verdade, eu senti isso logo que eu entrei aqui, logo que eu comecei a fazer postagens. Na primeira live eu fiquei surpreso com quantas pessoas começaram a me seguir. Falei, nossa, o que está acontecendo, E o né? pessoal entra em contato mesmo, né, e quer mesmo melhorar, isso eu acho ótimo. Gente, É, estamos com 30, 27 segundos. Manda presentinho aí para nós. Ah, não, eu não posso perder para o doutor. Não que eu queira ganhar, né, mas eu quero também. Vamos ganhar essa tá, batalha, gente. os dois estão com 0 wins, ó. Você sabe que eu empatei uma vez? Obrigado, É. Anônimo. Eu empatei uma vez com uma pessoa, nunca vi isso. Eu empatei. Ih, eu vou perder. Pá, perdemos, gente. Será? Será? Calma, calma que tem um sniper. Eu espero que não tenha, né? Eu espero Sniper? que você perca, Maurício. Eu espero que você perca. Ó, perdi. Ó, Perdi perdeu por pouco, hein? Obrigado, pessoal. com muita felicidade aí. Muito bom, Maurício. Foi um prazer, viu? Eu vou fechar aqui Sim, que eu vou atender as sim, eu, pessoas aqui. eu também, eu também. Eu tenho agora uma aula com os meus alunos na minha comunidade Livres da Dor, né? Eu tenho uma comunidade onde as pessoas entram para curar hernia de disco. Aham. Então, agora, hoje nós vamos ter uma aula especial com eles. E já ia terminar mesmo a live aqui, né? Mais aqui pelo TikTok? Não, daí ela é já separada, eu faço no Telegram. E Ah, é tá. turma fechada, e pessoal que já está em tratamento, né? Então a gente Entendi. conversa mais unido. Muito bom. Valeu, Marcos. Foi um prazer. A gente batalha mais vezes. Beleza. Um abraço a todos aí do Maurício, pessoal. Sigam o Maurício e ele vai ajudar vocês. É difícil que não tenha gente com problema de coluna aqui. Abracem o Maurício. Maurício, abração para Valeu. você. Um abraço, até. Até. E aí, minha gente, e olha só, hoje não estamos chegando a 50k. Obrigado pelos presentes que vocês me deram, pela força aí. Tentamos na batalha. O pessoal da rede vizinha não entendeu nada do que está acontecendo, mas é o seguinte. Dr. Marco aí fica para vocês se quiserem seguir, ele é excelente. E estamos chegando no final da nossa live. Hoje eu trouxe aqui o recadinho para vocês. Não conseguimos chegar a 50k, infelizmente, mas eu tenho essa aula agora, né, com os Livres da Dor, que é o pessoal que entrou já na última turma, no 360, e entrou para tratamento. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial que eu vou passar para eles uma técnica extraordinária, que é uma técnica para eliminar dor com grande velocidade. Tudo isso existe, gente. Existe cura, existe forma de você parar de sentir dor, existe outras coisas maravilhosas que você pode ter. Mas existe um trabalho bem organizado para que você tenha acesso a isso. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, você vai no link do meu perfil, tá? Ou entra no site sabefisioterapia.com.br, tá bem, gente? Lar temporário, pergunta se eu atendo por convênio. Não, eu não tenho atendimentos por convênio, tá? Abraços, que está na hora. Ó, beijão. Ó, a minha equipe já tá me chamando aí, gente. Tivemos aqui agora 2.500 pessoas e foi maravilhoso estar com vocês. Se não está me seguindo, toca aí. E amanhã, 7h10, junto com vocês. Grande abraço, gente.